Muito bem, estamos no ar com mais um boletim importante. Afinal de contas, a gente está vivenciando de novo aquele momento de estiagem onde os focos de incêndio se propagam. E no ano passado, quem acompanhou essa questão viu que o Brasil penou e penou bastante, principalmente a imagem do Brasil lá no exterior, muitas divulgações internacionais aí, inclusive dizendo que a Amazônia estava em chamas. A gente viu, inclusive, postagens absurdas aí relacionando queimadas que aconteceram em outros lugares, as queimadas da Amazônia, mas, de novo, a gente está passando pelo período de estiagem, onde, tradicionalmente, a gente tem aí um aumento no número de queimadas. E a gente quer entender como é que está começando esse ano. O INPE já divulgou os seus primeiros números. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados no bioma Amazônia, nesse ano, até o dia 8 de julho, 8.517 focos ativos de calor. Esse número seria 23% menor do que observado no mesmo período do ano passado e quase 10% abaixo da média dos últimos 20 anos. Para falar sobre esse início do período de estiagem, principalmente esses primeiros resultados já que estão sendo divulgados, a gente convidou o Nelson Ananias. Ele é coordenador de sustentabilidade lá da CNA, para nos ajudar a entender se esses dados são importantes ou não, enfim, qual o risco de a gente ter uma repercussão negativa, como a gente viu no ano passado. Seja bem-vindo, viu, Nelson? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, esses primeiros números aí, relacionados a focos de calor, Nelson, são indicativos importantes? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Erickson. Antes de mais nada, gostaria de deixar claro que a agricultura moderna ela não se utiliza nem apoia a utilização do fogo como instrumento produtivo de acesso ao solo. Não existe uma relação direta entre propriedade particular e focos de incêndio, porque o proprietário particular, o produtor rural, ele é o primeiro que sofre a questão de incêndios florestais, de uso descontrolado desse fogo e combate veementemente a utilização dessa tecnologia para essa utilização. Bom, como você falou, a boa notícia é que nós estamos num patamar de focos de incêndio que são indicativos, né, de incêndios florestais, dentro do bioma geral, a Amazônia particularmente, mas do Brasil como um todo, com patamares bem menores do que do ano passado. A gente está entrando num período aí de estiagem, onde as condições do tempo elas são muito mais propícias a incêndios florestais, uma vez que a gente tem a umidade do ar cada vez mais reduzida e material seco disponível em abundância durante essa época. Então, o produtor rural vem trabalhando na questão de usar os aceros, melhorar as suas divisas e combater esses eventuais, já se preparar para combater esses eventuais incêndios florestais. Então, se você pegar a média anual, nós estamos, como você falou, 20%, 20 e poucos por cento abaixo do número de focos relativo a 2019, que foi um ano bem atípico, mas se a gente pegar a média histórica de todo o período, nós estamos nos últimos 2 meses, maio e julho, que seriam meses que a gente já teria um acréscimo nesse número de focos, menor do que a média histórica de focos para o período, né? Então, a expectativa é que haja uma redução nesse número de focos de incêndio e que esses focos, relacionado também à diminuição do uso alternativo de solo dentro da propriedade particular, contribuam sim para uma diminuição dos focos de incêndio este ano. Agora, isso é um sinal de que estão sendo adotadas medidas, de que o controle está sendo mais efetivo, ou é apenas uma condição climática mais favorável? Dá para se fazer essa análise? A gente precisa pegar esses dados que são fornecidos, né? Os focos de incêndio são indicativos, né, de fogo, né, da utilização do fogo. A gente precisa fazer uma análise mais
apurada dentro das propriedades rurais, dentro dos instrumentos que se tem para dizer se realmente é uma diminuição, se é um fogo mais persistente em algum lugar. Mas os dados eles indicam sim que será um ano muito menos, né, utilizador, muito menos emissor de gases de efeito estufa e que trará aí um conforto à população geral em dizer que a Amazônia ela está sofrendo muito menos incêndios florestais, com muito menos incidência desse ano do que dos anos anteriores. Agora, Nelson, a gente conversou com o INMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, e eles, inclusive para entender melhor essa questão dos focos de incêndio, e eles disseram para a gente que o pior momento ainda estaria por vir, que seria o mês de agosto. Mas mesmo que ainda as condições piorem para agosto, o fato de ter começado já de uma maneira melhor, isso muda todo o cenário? Sim, é um indicativo de que está havendo um cuidado maior na utilização desse instrumento, do fogo geral, como parte de manejo cultural, mas a grande parte desses incêndios eles são incêndios sem controle, né? Então entram dentro de floresta, da vegetação nativa, que também não é uma intenção do produtor rural, longe disso, porque ele tem a obrigação de cumprir, proteger as suas áreas protegidas, APP e reserva legal. Isso é um custo muito grande para a propriedade privada, manter acero, manter uma brigada, manter equipamento, tudo aquilo que é necessário para conter este fogo. Então, a indicação, sim, é de que os produtores rurais e os proprietários já estão mobilizando para que não haja a propagação desses incêndios e que isso vem se refletindo, sim, nos índices cada vez menores de focos de incêndio durante esse período inicial, que, né, estamos entrando, como o INEMET falou, e tem toda a razão, a gente entra no período onde a umidade do ar ela fica muito baixa, exatamente por falta de chuvas, em agosto, setembro, e aí a partir de outubro, novembro, em que começam a cair as primeiras chuvas, isso se normaliza, se abaixa, fica mais difícil a propagação desses incêndios. Tomara que esse ano a gente não tenha que ver aquelas imagens de canguru fugindo de fogo e sendo colocadas aí como a Amazônia em chama, né? Vamos ver se esse ano não tem esse problema. Agora, você exatamente, começou... As girafas da Amazônia, né? As girafas da Amazônia, exatamente. Você começou aí explicando, Nelson, a diferença aí de queimada e de um incêndio florestal. E o governo está falando de uma moratória para queimadas. Isso inclui a queimada legalizada? Como é que vai funcionar isso? E até que ponto isso é pertinente para a gente conseguir aí, baixar esse número de focos de incêndio, enfim, esse número de queimadas? Sim, a moratória de queimada, né? Incêndio florestal ele é proibido, ele é um crime ambiental. Queimada ilegal é um crime ambiental, sem autorização é um crime ambiental. Então, a proposta é reduzir as queimadas que são autorizadas para que elas não fujam de controle, apesar de, mesmo para você ter uma autorização de queimada, você é obrigado a cumprir diversas salvaguardas para que esse fogo não se propague, mas quando o governo fala em fazer uma moratória, a moratória dá queimada autorizada, as outras já são proibidas de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Então, existe sim a queimada autorizada, que ela está lá prevista no Código Florestal, e essa será suspensa. Existe um incêndio florestal, que é o fogo sem controle. É aquele que o produtor também é tão ou mais vítima do que qualquer outro segmento da sociedade, porque é ali que ele perde seu pasto, sua lavoura e até sua APP e sua reserva legal. Então, essa queimada e essa ação do governo, exatamente para evitar que o fogo saia de controle, vire um incêndio florestal e cause grandes prejuízos aí, no meio ambiente como um todo. Muito bem. Agora, qual que é a relação de queimada e desmatamento, Nelson? Tem essa confusão? Sim. Na verdade, não é uma relação diretamente proporcional, né? Então, normalmente, em lugares onde você não tem acesso a uma tecnologia mais avançada para a produção, se utiliza a queimada como instrumento de retirada de material lenhoso após um desmatamento
legal, ilegal ou irregular, né? A contribuição do produtor rural no desmatamento ela vem diminuindo ano a ano. Em 2018, 36% do desmatamento da Amazônia estava dentro de propriedade particular. Este ano, 23%. Lembrando que aí estão desmatamentos legais, ilegais e irregulares. Essa redução de desmatamento ela se reflete também na utilização do fogo para a limpeza desse material lenhoso. E se a gente pegar todos os indicativos de desmatamento do ano 2019 e cruzar com o cadastro ambiental rural, isso dá menos de 1%. Para ser mais preciso, 0,7% dos desmatamentos foram detectados dentro de áreas declaradas no cadastro ambiental rural. O produtor rural ele tem endereço, ele aderiu ao CAR. Se ele coloca fogo num lugar onde ele não pode, sem autorização, ele é o primeiro a ser detectado. Então, isso inibe bastante a utilização e mostra que o produtor rural não tem se utilizado das atividades de fogo, de uso do fogo, como manejo ou como forma de degradar a floresta principalmente a floresta amazônica. Agora, voltando um pouquinho para essa questão do desmatamento que você colocou aí, essa redução de 36% para 23% em propriedades particulares. Isso. Tá. Mas não dá para diferenciar o que é legal e o que é ilegal nesse percentual? Não, na verdade são três categorias, né? Então você tem o desmatamento legal, que é aquele que segue todas as normas ali e tem autorização do poder público. Desmatamento ilegal é aquele desmatamento em que o Código Florestal proíbe. É desmatamento em APP, reserva legal ou área de uso restrito. E o desmatamento irregular é aquele desmatamento que é um lugar, é uma área em que o produtor poderia fazer uso alternativo de solo, no entanto, ele não consegue a licença por morosidade do Estado, dificuldade de acesso ao Estado na ponta para dar um licenciamento para ele. Esse é um desmatamento irregular. E como ele precisa manter a sua sustentabilidade econômica, ele vai se utilizando daquela terra que ele tem direito a usar, mas não consegue a licença e vai utilizando. O que a gente tenta argumentar neste caso é que a área que ele é obrigado a proteger, fazendo acero, combatendo incêndio, desmatamento, caça ilegal, quem custeia é a área de uso econômico da propriedade, né? Senão não teria sentido de ter aquela. Então, quem toma conta disso é o produtor rural. Se ele não tem um retorno econômico para que ele possa preservar a propriedade como um todo, ele vai acabar abandonando isso e deixando aquela área à mercê de madeireiros ilegais, desmatadores ilegais, grileiros e outros que vão se utilizar de maneira ilegal aquela área. Então, o produtor, ele sim é consciente, ele tem ali e ele contribui com esses 23% ali, e que ali a gente precisa ter uma estratificação desse uso. O que é legal, o que é ilegal e o que é irregular. Pois é. Conceituando, então, cada uma dessas formas de desmatamento, a gente consegue entender o que efetivamente é vantagem ou é benéfico, enfim, ou é prejudicial aí para o meio ambiente. De qualquer forma, Nelson, a gente tem uma visão diferenciada daquela que a gente teve no ano passado. Como é que está a nossa, digamos, a nossa participação nisso, na divulgação, na comunicação internacional, enfim. A gente já começou a ver na grande mídia a questão do desmatamento aumentando de novo, e isso sendo batido de frente. Por que a gente não coloca os dados positivos ou não consegue colocar os dados positivos para serem discutidos também? O setor agropecuário ele faz muita coisa, ele tem uma legislação mais completa do mundo, como é o Código Florestal, ele está discutindo um licenciamento ambiental muito exigente dessa forma, mas o que tem que ficar claro, e a gente precisa comunicar lá fora, é que
não existe uma relação direta entre produção e desmatamento dentro principalmente do bioma Amazônia, e diferenciando também o que é bioma Amazônia de Amazônia legal, certo? Então, quando se diz os dados do desmatamento vêm aumentando, eles estão se referindo à Amazônia legal, que tem 60%, um pouquinho mais de 60% de floresta, e o resto de outras vegetações, no qual entra o Cerrado, Pantanal e outras, porque a Amazônia é legal como um todo. Então, a produção ela não está dentro da floresta, ela não está em sua grande parte dentro da floresta, ela está em área que é possível de ser utilizado como uso alternativo de solo. Então, quando se desmata, quando se usa o cerrado, que também está com um índice de desmatamento em franco declínio, aquela produção ela está no cerrado, ela não está na floresta. E entende-se a Amazônia legal como se fosse tudo floresta amazônica. Então, a gente precisa ter uma comunicação mais assertiva, mais direcionada para entender e mostrar que o produtor rural não é o principal vetor desse desmatamento, que a produção agrícola brasileira, e aí para o nosso mercado exterior, não está diretamente, não está toda dentro da Amazônia, aliás, está uma pequena parte, menos de 1, 2% da produção de soja, por exemplo, está dentro do bioma Amazônia, e isso não chega lá fora. O que chega lá fora para os nossos consumidores é que a produção está dentro da Amazônia, o que não é uma verdade, né? Então, isso, a gente precisa trabalhar melhor na comunicação, a gente precisa dizer que o produtor rural não é o principal vetor, a pecuária ela vem diminuindo e se intensificando, e se você levar e ver o histórico de aumento do rebanho e diminuição da área de pastagem, você vê que a pastagem está se intensificando, ela não é mais aquele vetor que está lá na frente, forçando o desmatamento, e que o produtor rural ele tem endereço, está lá, está dentro do CAR, se ele fizer um desmatamento ilegal, ele é prontamente identificável, ele não põe fogo, ele não está nesse processo de pressão do arco de desflorestamento, principalmente na região da Amazônia. Muito bem. Vamos deixar as coisas claras, então. Meu caro Nelson Ananias, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pelos esclarecimentos, e tomara que a gente possa, de fato, se comunicar melhor com o mercado internacional, com os nossos compradores. Afinal de contas, os movimentos já começaram, investidores lá fora estão falando de reduzir os investimentos no Brasil, grupos de produção, grupos empresariais aqui do Brasil também já cobram do governo uma posição mais consistente na defesa, principalmente aí contra o desmatamento. Vamos ver se esse ano a gente consegue se destacar, não do lado negativo, mas do lado positivo aí da história. Obrigado por enquanto, Nelson. É isso aí. Eu acho que o principal é trabalhar com diálogo e transparência. Se nós conseguirmos mostrar o que a atividade agropecuária já faz pelo meio ambiente, tiver essa oportunidade de levar para fora esses dados, e a CNA está aberta para qualquer um deles, para quiser vir no Brasil e ver como funciona um sistema produtivo na Amazônia legal, na Amazônia, aonde quiser, nós não temos receio nenhum de mostrar que a gente continua sendo muito competitivo e sendo líder mundial em agropecuária sustentável. É isso aí. Obrigado, viu, Nelson, pela defesa aí, e volte sempre, meu caro. Muito obrigado, estamos à disposição. Muito bem, a gente vai encerrando então essa nossa transmissão por aqui. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.